Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vamos dar início aí ao terceiro módulo, né, sobre o programa de aprendizado em manufatura aditiva. E hoje a gente vai falar sobre o planejamento da impressão 3D, né? E quais os parâmetros e os softwares fatiadores. Então, quais os parâmetros a gente insere no software, né, e qual a funcionalidade, o que significa cada parâmetro desse para a sua impressão. Meu nome é Paulo Renato, sou orientado nesse programa de mini cursos da professora Kátia, e é um prazer estar com vocês. Bom, então, resumidamente, eu sou um bolsista do PUB, né, e nós, sob a orientação da professora Kátia, a gente toca o LabEL, que é uma iniciativa, um laboratório de laboratórios maker lá na faculdade, né, na EUSP. E a gente conta com 2 salas, uma delas com corte laser e ferramentas de marcenaria e de oficina, né, em geral, e outro espaço com computadores para uso comum dos alunos, que é o espaço Labore, e contamos também com impressora 3D. E impressora comum também, para os alunos estarem utilizando, equipamentos multimídia para apresentação, inclusive eu já teve até algumas aulas lá do pessoal da graduação, com a professora Kátia. E quais serão os tópicos abordados na aula de hoje, né? A importância da variedade desses parâmetros, as etapas de uma impressão 3D, softwares fatiadores e qual a sua funcionalidade, né, suas funcionalidades, o que significa cada parâmetro, e aí como encontrá-los no Slicer, né? Então, o ajuste adequado de cada parâmetro é o que possibilita a complexidade de formas que a gente tem na impressora 3D, né? E principalmente de funcionalidades. Então, a variação de temperatura para extrusão, a variabilidade de tipos, formatos e porcentagens de preenchimento, o número de voltas que a peça, né, tem para a parede externa, influenciando na resistência, a temperatura da mesa para melhor adesão, né, a temperatura do bico para extrusão de materiais com mais alto ponto de fusão, as possibilidades de eu fazer estruturas de suporte, né, para dar apoio à minha peça que eu estou fazendo, a capacidade da impressora de realizar impressões em pontes e não necessitar de suportes. Tudo isso são características que dão a precisão também, né, da deposição, a espessura da camada. Quanto mais fino eu consigo fazer uma deposição, com melhor acabamento estético, a minha peça vai ficar. Então, esses são parâmetros que permitem, desde que eu faça peças de uso decorativo, quanto que eu faça peças de uso técnico, né, de um uso estrutural. Opa. Então, as etapas de uma impressão 3D, né? Então, a gente tem, primeiramente, um modelo CAD da peça, e esse modelo é um arquivo em STL, em OBG, ou que a gente baixou ele da internet, ou a gente obteve ele num software como o FreeCAD, como o Inventor, como o AutoCAD. E aí, normalmente, esse formato vai ser o STL, o OBG, o
Tem alguns outros formatos agora, depois a gente fala mais lá na frente. Aí a gente tem a etapa do fatiamento. Então, aqui a gente usa o software, o fatiador. Ele vai parametrizar a todas as configurações e vai transformar do código aqui de desenho para o código que a impressora vai estar utilizando, né, o G-Code, com todos as distâncias e todos os comandos. E aí esse arquivo ele vai para a impressora vai executá-lo. E depois de feita a impressão, aí a gente tem a peça finalizada, que pode estar passando por um processo de acabamento também, né? Gente, não sai dessa parte aqui de baixo. Só um momentinho. Vamos ver se agora ele sai. Então, essa etapa do fatiamento, aí a gente tem a leitura do modelo geométrico 3D, né, a gente vai aqui também fazer a posição desse desenho na mesa, então se eu tiver vários desenhos também, eu consigo estar posicionando-os na mesa da forma com que eu queira, né, mais centralizado, enfim. Aplicação de escala, né, tá aumentando o desenho proporcionalmente em todos os eixos, né, aumentando, eu tenho uma peça pequena, eu consigo expandi-la, ou tenho uma peça muito grande que não cabe no meu volume de impressão, eu consigo reduzi-la. E a etapa do próprio fatiamento computacional mesmo. As etapas de uma impressão 3D. Então, a inserção da base e das estruturas de suporte, caso necessário. A inserção do preenchimento, né, de acordo com os parâmetros adotados. E a transcrição para o G-Code. Aqui, gente, vocês já podem ver, né, por essa imagem, a formação dessas estruturas de suporte. Eu também consigo inseri-las no fatiador. Normalmente, ele faz esse cálculo para você. Você determina o ângulo mínimo, o ângulo a partir de que ângulo de inclinação a gente vai estar inserindo ele mesmo ele identifica e faz essa inserção. Ou, né, em alguns softwares, você consegue estar inserindo eles também. Por exemplo, o Simplify é um software pago, né, proprietário, você consegue estar inserindo isso aqui manualmente, essas estruturas de suporte. A questão do preenchimento também, se eu quero um preenchimento, uma peça um pouco mais vazada, um pouco mais maciça, né, lembrando que na impressão 3D a gente dificilmente vai encontrar alguma peça que seja realmente 100% de preenchimento, né, maciça, mas a gente consegue estar variando esse preenchimento, e a gente escolhe o formato, e o software fatiador faz com que esse formato se enquadre dentro da geometria do desenho que a gente tem. As funcionalidades, né? Então, além do que foi mencionado, quais as funcionalidades do fatiador? Então, ele dá uma pré-visualização da minha impressão. Então, como vocês aqui, ó, a gente já tem uma pré-visualização de como vai ser a minha impressão. Por exemplo, esse objeto aqui vai sair exatamente assim, né? Não com as cores, mas com essas formas depois de impresso. E a previsão de tempo e o consumo de material, ele também me dá, isso é importante para a gente estar fazendo previsão de custos. Ele você pode fazer a edição do G-Code também, inserir algumas informações além daqueles do programa, que o programa gera automaticamente para impressão. Então, de repente, se você quer terminar a impressão e que a cabeça de impressão faça algum movimento, que ela fique posicionada na posição que normalmente ela não ficaria, você consegue. Ou, de repente, você quer continuar que a mesa fique aquecida, enfim, você consegue fazer edições do G-Code, ou também os comandos da máquina, né, tem um outro software, que, por exemplo, o Slicer não faz isso, mas você precisaria do Repetier. Você pode estar fazendo comandos na máquina enquanto ela está fazendo a impressão, né? E também fazer o monitoramento da impressora durante o processo.
Então, você pode estar observando as temperaturas, tanto da mesa quanto do extrusor, tá verificando a potência do cooler, de resfriamento do extrusor, né, que resfria o filamento na hora que ele já está ali quando ele é depositado na peça, você já tem o cooler fazendo esse resfriamento, você consegue identificar a potência que ele está exercendo. Então, ou se você instalar, de repente, uma câmera para estar observando, fazendo a filmagem dessa impressão, né? Então, essa etapa também de monitoramento você consegue estar fazendo. Dos softwares fatiadores, a gente tem os softwares livres e os softwares proprietários. Dos softwares livres, a gente tem o caso aí do Slicer e do Cura, que são os mais famosos. E como exemplo de um software muito bom proprietário é o Simplify. Então, normalmente, quando a gente vai estar para impressão, a gente usa o Slicer e o Cura juntamente com o Repeater Host. E o Simplify a gente já consegue estar fazendo só o uso dele também, ele já atribui as funcionalidades de ambos. A questão do Repeater, ele está mais como um complementar, né, do Slicer, então ele faz aquela parte de controle da impressão, né, você pode estar fazendo o controle em tempo real da impressão a partir do Repeater, mas aí você vai usar o Slicer como seu fatiador dentro do Repeater. Então, agora, nessa fase de aprendizado, é importante a gente entender primeiro essa parte do fatiador, né? E aí a gente aborda o Repeater mesmo. E agora os parâmetros da impressão 3D, né? Então, os parâmetros de impressão são eles que estabelecem as características do que será impresso e definem quesitos relacionados à estrutura do objeto. Então, o que eu chamo de características relacionadas à estrutura? Seria a parede, o preenchimento, a camada de fundo, né, digamos assim, a camada que é as primeiras camadas do objeto, aquela camada que a gente pode realmente dizer como fundo, e as camadas de topo do objeto. Então, você imagina uma impressão, essa parte estrutural dela seria, então, o contorno, o fundo, o preenchimento e o topo. Então, essa é a parte que realmente compõe a peça. Agora, os componentes que dão suporte à impressão seriam aqueles relacionados a tudo que é impresso, mas não pertence à peça. São coisas que ajudam no processo de impressão. Então, como, por exemplo, a gente tem aqui um skirt, que é essa linha lateral aqui, mais um pouco à frente eu vou detalhar como para que ele serve, né? E estruturas de apoio para impressão, estruturas às vezes pode imprimir para que a peça não seja impressa diretamente na mesa, a gente imprime algumas camadas de material, como se fosse uma cama de impressão, e aí a gente imprime a peça em cima. Então, essas são estruturas que eu estou chamando de suporte à impressão. E os outros quesitos seriam relacionados às propriedades físicas de deposição de material. E aí a gente especifica a espessura de camada que a gente quer, a gente especifica temperaturas de extrusão e de mesa, a gente pode estar variando isso na primeira camada, uma temperatura mais alta para melhor aderência, e nas camadas seguintes, temperaturas um pouco mais baixas. Aí também a taxa de ventilação do resfriador, caso a gente esteja usando, né, o ventilador, e as velocidades de impressão também. Então, aqui no preenchimento é uma parte que não vai aparecer, a gente pode estar imprimindo na velocidade mais alta, e a parte de revestimento lateral a gente pode estar imprimindo uma velocidade mais reduzida para estar tendo um melhor acabamento. E então, aí na próxima aula a gente vai estar no próximo vídeo, né, eu vou estar explicando um pouco mais aí sobre essas partes estruturais, né, e detalhando o que seriam esses parâmetros, e também mostrando dentro do software fatiador o que isso tá diferenciando, e onde que a gente muda isso dentro do fatiador.
Então, por enquanto é só, pessoal. Até breve.